Espírito Santo, eu sei que às vezes muitas vozes, são tantas as vozes que a gente não consegue discernir a tua voz. A minha oração nessa noite é que o Senhor cale todas as vozes ao nosso redor, todas as vozes que impedem a gente de ouvir com clareza aquilo que o Senhor está falando. E a minha oração nessa noite, Pai, é que cada um de nós possa sair daqui tendo a certeza que ouviu a tua voz. Alinha o nosso coração, alinha os nossos ouvidos com a tua voz, Pai. A minha oração em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor bem forte nessa noite? Glória a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, eu queria que você abrisse ela comigo no segundo livro de Reis, capítulo de número 5. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 13. Segunda Reis, capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 13. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo de número 5, versículos de número 1 até o versículo de número 13. Você achou? Amém? Amém, gente? Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porém, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço de Naamã. E disse ele à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim homem para eu curá-lo da lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgas as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo? Por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e o restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Versículo de número 17 diz assim: disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Amém?
Nós estamos em uma série sobre atualização, updated. E há um tempo atrás eu tentei baixar um programa no meu computador, instalar no meu computador, e o meu computador recusou, dizendo que o computador ele não estava atualizado para poder receber aquele programa. E eu tentei, não consegui, o computador não deixou. E a gente vai entender que eu estava tentando colocar algo novo, mas o sistema que era velho impedia o novo de entrar. Eu estava tentando colocar algo novo dentro do computador, mas por causa do sistema do computador, que era um sistema velho, ele bloqueava, ele impedia o novo de entrar. Já percebeu que na nossa vida é desse jeito? Renata falou aqui sobre isso, sobre como Deus quer derramar algo novo na nossa vida. Deus quer fazer algo novo na nossa vida, mas o odre é velho, o sistema é velho. Já viu que muitas das vezes Deus tenta empurrar alguma coisa nova para a nossa vida, mas porque os hábitos ainda são velhos na nossa vida, porque ainda o temperamento ainda é velho na nossa vida, e tudo aquilo que Deus tenta empurrar de novo para a nossa vida, tudo aquilo que Ele tenta liberar sobre a nossa vida, o nosso sistema que ainda é velho, coloca para fora e não permite que o novo de Deus entre na nossa história. O que Deus quer fazer na nossa vida é simplesmente preparar a nossa vida para que nós possamos receber tudo aquilo que Ele tem para derramar na nossa vida. Eu acredito que nessa série de mensagens, o que Deus está fazendo, Ele não está preparando uma bênção para nós, Ele está nos preparando para receber aquilo que Ele tem para derramar na nossa vida. E eu entendo que tudo que nós somos hoje, tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, é por causa da voz que nós decidimos ouvir na nossa história. A tua vida hoje, ela é o resultado da voz que você decidiu obedecer. E quantas vozes têm falado na nossa mente, quantas vozes têm falado no nosso coração, quantas vozes do nosso passado, quantas pessoas têm sido guiadas na vida pela voz das suas vontades, ou pela voz das suas emoções, ou pela voz do seu passado. Todos nós estamos na vida hoje por causa da voz que a gente decidiu ouvir. A Bíblia vai dizer assim que nós somos guiados. Todo aquele que é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos guia. E muitas das vezes, quando nós ainda não temos a sensibilidade para poder entender e ouvir a voz de Deus, porque a maior pergunta que a gente faz, ou a pergunta mais frequente é: eu não consigo ouvir a voz de Deus, por que Deus não fala comigo? Eu preciso tomar uma decisão e parece que Deus não está falando comigo. Por que Deus não está falando comigo? Deixa eu dizer algo para você: não é que Deus não está falando com você, é que muitas das vezes você não está conseguindo ouvi-la. E a gente vai tomando decisão errada na vida, e a gente vai se amarrando na vida. A história que nós lemos é de um homem que é importante, general de guerra, que é um homem valente, que é um homem super importante, e a Bíblia vai dizer que por meio dele o Senhor deu várias vitórias à Síria. Mas a Bíblia diz que ele é leproso, ele tem uma enfermidade, e essa enfermidade que ele tem, a lepra, é uma enfermidade que é altamente contagiosa. Nos dias que se viviam, que eles estavam vivendo, era uma enfermidade que quando a pessoa adquiria, certamente ela iria morrer. É uma enfermidade altamente contagiosa que ele, ao se conectar com alguma pessoa que possuía esta enfermidade foi transferida para ele, e ele então fica enfermo, ele agora fica doente, mas ele tem uma armadura, ele coloca uma armadura, e ele vai para a batalha, e ele vence batalhas, e ele conquista várias coisas do lado de fora. O problema é que quando ele chega do lado de dentro, ele tem que tirar a armadura, e quando ele tira a armadura, ele está leproso, porque ele se conectou com alguém que possuía uma lepra, que agora, ao se conectar com essa pessoa, passa para ele, e quando passa para ele, ele fica uma pessoa enferma, e ele está condenado à morte.
Porque muitas das vezes, deixa eu dizer algo para você, a gente vai se conectar com pessoas erradas. E quando a gente se conecta com pessoas erradas, o que existe na vida deles é que vai transferir para a nossa vida. E muita gente está vivendo hoje coisas na vida. A sua vida está do jeito que você está, porque muitas das vezes você se conectou com pessoas erradas, que transferiram para você algo na tua vida. E hoje você olha para você e você, talvez quem vê você do lado de fora parece que está bem, mas quando você tira a armadura, é leproso. Aí Deus leva essa menina que é de Israel, coloca dentro da casa dele. Quando está dentro da casa dele, essa menina diz para ele assim: meu senhor, se você estivesse diante do profeta lá em Israel, ele curaria você dessa enfermidade, dessa lepra. Essa menina nesse momento está sendo a voz de Deus para a vida dele. Essa menina nesse momento está sendo a voz do céu para a vida desse homem, dizendo para ele: você deveria ir até Israel, até o profeta, para que você fosse curado. Ele poderia dizer assim: quem é você? Você é uma simples menina, uma simples empregada. Nem empregada ela era uma escrava dentro da casa dele. Ele poderia dizer assim: não. Sabe o que ele poderia fazer? Deixar que a voz do orgulho falasse mais alto. Ele poderia deixar que a voz do orgulho dele dissesse assim: não, ela é só uma escrava, ela não tem nada para te oferecer. Porque o que tem de gente hoje orgulhosa, que quando recebe uma notícia, que quando recebe uma palavra, que quando recebe um conselho, que quando recebe uma direção de alguém, olha e diz assim: quem é você? Deixa eu dizer algo para você. Pare de escolher de onde vem a voz de Deus para a tua vida. Ele poderia dizer: eu queria que um profeta, ele é tão orgulhoso, que no dia que ele chegou diante lá do profeta, e o profeta nem saiu para atender ele. Aí o profeta falou assim: manda ele se lavar lá no rio. Aí ele falou assim: como assim? Eu queria que o profeta saísse, que ele viesse, colocasse a mão em cima de mim, que ele liberasse uma oração, que ele fizesse isso, que ele fizesse aquilo outro. O profeta nem na cara dele olhou, só mandou recado, disse para ele: manda ele se lavar lá. Ele era tão orgulhoso, quando a menina disse para ele assim: olha, vai lá, sabe, ele poderia ter dito assim: isso é só uma menina. Não. Eu queria que o pastor orasse por mim. Eu queria que o fulano, o profeta falasse comigo. Aí tem uma menininha, tem alguém simples, humilde. Deus está falando com você de uma forma tão simples que você não consegue entender. E você diz: não, eu estou esperando o pastor presidente, eu estou esperando o profeta fulano de tal, eu estou esperando o cantor fulano de tal, eu estou esperando o tal, aquela pessoa importante. E às vezes Deus está colocando uma pessoa tão humilde do teu lado, que está liberando o que os céus estão falando para você, e você não está conseguindo perceber, porque tem tantas vozes na tua mente, no teu coração, dizendo para você, o teu orgulho está falando tão alto dentro de você, que você não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Deixa eu dizer algo para você: o poder não está nas pessoas, o poder está na mensagem. Por que você acha que quando os espias foram dominar a cidade, eles entraram na casa, sabe de quem? De uma prostituta chamada Raabe. E eles disseram assim: a gente vai fazer um acordo com você. Qual é o acordo? Você vai amarrar esse fio de escarlate, um pano vermelho na tua janela. Quando a gente entrar, quem estiver dentro da tua casa, aonde o pano estiver amarrado, a gente não vai matar. Agora olhe para mim: uma prostituta vai ter que convencer a família toda a entrar dentro da casa para eles não morrerem. Deixa eu te dizer, que moral tem uma prostituta? Que palavra, que peso na palavra tem uma prostituta? As pessoas iriam olhar e dizer assim: essa mulher não vale nada, eu não vou acreditar nessa mulher. Deixa eu te dizer, mas Deus estava usando uma prostituta para poder pegar a família, colocar dentro da casa, para que eles não pudessem morrer. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando os homens entraram, toda a família dela estava dentro da casa. Sabe por quê? Porque eles entenderam uma coisa: o poder não está na pessoa,
mas está na mensagem que ela carrega. Se não for o pastor pregando, eu não vou. Se não for o pastor que orar por mim, eu não vou. Se não for, para de bobeira, meu irmão. O poder não está em pessoas, está na mensagem que eles carregam. Deus está falando com você. Deus usa uma criança, Deus usa um passarinho, Deus usou uma mula no Velho Testamento, uma mula, para falar com o profeta, meu irmão. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Deixa eu te dizer, Deus te trouxe aqui nessa noite, sabe para quê? Para alinhar os nossos ouvidos com o céu, para aquilo que Ele está falando hoje. Porque Ele nem sempre vai vir do jeito que você quer, na hora que você quer e da forma que você quer. A Bíblia vai dizer o seguinte: que ele entra em Israel, pega essa menina e traz ela e coloca dentro da casa dele. Agora, olha para mim. Ele vai para dentro de Israel, leproso, pega a menina, traz a menina para dentro da casa dele. Pastor Bel, o que você está dizendo? Deixa eu dizer para você. Ele entrou em Israel e continuou da mesma forma. Ele saiu de Israel e continuou da mesma forma. Ele entrou para dentro de Israel e continuou da mesma forma. Leproso. Pastor Bel, o que você está querendo dizer? Deixa eu dizer algo para você. O fato de você entrar para dentro da igreja não muda a tua vida. Sabe quando a vida dele mudou? Quando a voz de Israel entrou dentro dele. O que muda as nossas vidas não é o fato de eu entrar dentro da igreja. O que muda a minha vida é o fato de o Deus da igreja entrar dentro de mim. Porque eu posso estar dentro da igreja, mas não ter o Deus da igreja. Eu posso estar dentro do templo, mas não ter o Deus do templo. Agora, o dia que ele decidiu, eu não quero só estar dentro de Israel, eu quero o Deus de Israel. Ele entra, ele leva a menina, e a menina diz para ele: ei, eu tenho um conselho para você. Qual que é? Se você for em Israel, diante do profeta, ele vai curar você. Escute o que eu vou te dizer. A Bíblia diz assim: na multidão de conselhos há sabedoria. Ele decidiu ouvir o conselho daquela menina, que era alguém que estava falando debaixo da autoridade de Deus, um conselho de Deus para ela, para ele. E quando ele ouviu aquele conselho, ele obedeceu. Deixa eu dizer algo para você. Sabe qual que é o nosso erro muitas das vezes? É a mesma coisa que Sansão. Quando Sansão vai e vê uma menina bonita, e ele diz assim: pai, mãe, eu quero casar com ela. E ele diz assim: não casa com ela, não pode casar com ela, não pode juntar com pessoa que não tem a mesma fé, não faz isso. Mas aí ele disse: não, eu quero ela. E os pais aconselharam ele, mas sabe o que ele fez? Cancelou o espírito de conselho na vida dele. Ele diz: eu não vou ouvir vocês, eu vou fazer o que eu quero. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não vou ouvir a tua voz, eu não vou ouvir o espírito de conselho, eu vou ouvir a minha vontade, eu vou ouvir o que eu quero, eu vou andar por aquilo que eu estou, por essa voz no meu coração e na minha mente, que está dizendo para mim, fazer o que me dá vontade. E os pais deles disseram: não faz, não faz, não faz. Mas ele dizendo: eu faço o que eu quero, a vida é minha, eu vou para onde eu quero. Ele está cancelando o espírito de conselho. A Bíblia fala em Isaías sobre o espírito de conselho. É um espírito que vem de Deus, que nos aconselha para a gente poder andar no caminho certo e fazer a coisa certa. Deixa eu dizer algo para você. Eu não estou falando de opinião. Opinião todo mundo pode dar. Eu estou falando de conselho. Sabe quem pode dar conselho? Quem pode dar conselho é quem te ama e quem serve ao Deus Todo-Poderoso. Irmão, sabe por quê? Porque tem gente pegando conselho com gente que não devia pegar. Gente que está se abrindo, que está contando a vida, que está falando as coisas, que está buscando uma direção com pessoas que não devia.
Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, que uma mulher, Eliseu vai profetizar sobre uma mulher e vai dizer que ela vai ficar grávida, que ela ia ter um filho. Aí ela falou, beleza, eu não pedi nada, mas já que você profetizou, eu vou receber. Recebeu, tal, ficou grávida e teve um menino. De repente, a Bíblia diz que um dia Eliseu está longe. A Bíblia diz que o menino ficou doente, começou a ficar doente, morreu. Ela pegou o menino, colocou o menino em cima do quarto, na cama de Eliseu, fechou a porta, o menino morto. Ela desceu e foi encontrar o profeta. Ela disse, agora eu vou lá, porque ninguém mandou ele profetizar. Ele profetizou, eu não pedi para ele. Ele profetizou, agora eu vou encontrar ele para ele dar conta de fazer alguma coisa com isso aqui. Está morto, mas vai ter que fazer alguma coisa. E ela vai ao encontro. Quando ela vai andando e chegando, Eliseu viu ela de longe. Aí Eliseu disse para o seu amigo Geazi, Geazi, vai lá e encontrar com essa mulher que eu estou vendo que ela está vendo preocupada. Quando ele vai encontrar essa mulher, a Bíblia diz assim, que Geazi pergunta para ela, ô senhora, está tudo bem? Ela olha nos olhos dele e diz assim, está tudo bem. Como assim está tudo bem? O menino está morto. E ela está dizendo para Geazi, está tudo bem. Sabe por quê? Olha o que o Espírito de Deus falou no meu coração assim. Sabe o que ela está fazendo? E aprende isso, grava isso. Quem não tem autoridade para resolver, não precisa saber. Está ouvindo? Quem não tem autoridade para resolver, não precisa saber. Está tudo bem? Tudo bem, campeão. Tudo bem, lindona. Tudo bem, maravilha. Agora dá licença que eu quero falar com quem tem autoridade para resolver o problema. Porque eu não vou abrir a minha vida para qualquer um. Eu não vou me aconselhar com qualquer um. Eu não vou procurar ajuda por qualquer pessoa. Eu vou procurar ajuda para aquela. Eu vou pegar conselho de alguém que tem relacionamento com Deus. Eu vou pegar conselho com alguém que já provou que me ama. Eu vou pegar conselho. Eu não vou cancelar o espírito de conselho na minha vida, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. A minha pergunta para você hoje é: quem você tem ouvido? A nossa vida hoje é o resultado daquilo, da voz que a gente anda ouvindo. Quem é que tem falado na tua vida? Lembra de Moisés? Quando Moisés nasceu e a mãe dele escondeu ele, aí a mãe dele botou ele num cesto, botou ele no rio. Aí a Bíblia diz assim, botou o cesto amarrado nos juncos, nos matos, na beirada do rio. A Bíblia diz que as filhas de Faraó desceu com as suas empregadas. Ela foi tomar banho no rio. E aí as empregadas foram andando pela beirada do rio. E quando elas foram andando pela beirada do rio, elas não viram o cesto que estava lá. De repente vem a filha de Faraó, desce, olha e vê o cesto. Ela diz: opa, eu estou vendo ali um cesto, pega para mim. Nenhuma das empregadas viram o cesto que estava na beirada do rio. E elas andaram na beirada do rio e elas não viram o cesto. Sabe por quê? As empregadas não tinham condição para cuidar do menino, não tinham autoridade para fazer nada pelo menino, não tinha dinheiro para sustentar o menino. Agora a filha de Faraó tinha dinheiro para sustentar, tinha condição para sustentar e tinha autoridade para fazer alguma coisa por ele. Pastor Bel, o que você está dizendo? Eu estou dizendo o seguinte: para que Deus vai mostrar o projeto para quem não pode fazer nada? A lição é essa, meu irmão. Para que eu vou abrir a minha vida para gente que não pode fazer nada? Toda vez que você se abre, toda vez que você busca o conselho com alguém que não pode te ajudar, você complica mais a tua vida do que ele te ajuda. Aí a Bíblia diz assim, que ele obedece a menina, que ele ouve a voz da menina, que ele segue o conselho da menina, e ele vai até lá. E quando ele chega lá, o profeta diz para ele assim: vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Aí ele falou assim: peraí, eu já esperava que ele viesse aqui fora, orasse por mim, colocasse a mão em mim, fizesse alguma coisa aqui, falava uma língua estranha, faz alguma coisa por mim. Já que ele não fez isso, ele ainda manda eu ir mergulhar no rio. Agora olhe para mim, vai lá e mergulha no Rio Jordão 7 vezes. Esse rio que o profeta mandou ele mergulhar era um dos rios mais sujos. Sabe aquela água barrenta?
era aquela água barrenta. Ele falou: eu não vou mergulhar lá, eu vou mergulhar, tem rio mais limpo lá na minha cidade, eu vou tomar banho lá. Para que eu vou mergulhar nesse rio cheio de barro? Aí quando ele estava indo embora, indignado, diz a Bíblia, com raiva, aí os soldados que estavam ao redor dele olhou para ele e disse assim: meu pai, se o profeta te pedisse alguma coisa difícil, você não ia fazer? Ele te pediu para mergulhar 7 vezes. Mergulha. Sabe o que os soldados estão fazendo? Estão nos ensinando uma grande lição. Sabe qual é a lição? Irmão, a gente precisa se rodear de pessoas que estão falando o que os céus estão falando. Sabe quem é o profeta? O profeta é um representante de Deus. É alguém que quando falava era Deus falando. Aí ele fala para ele: mergulha na água. Aí ele falou: não vou mergulhar, não quero mergulhar, vou embora. Aí os amigos dele, os soldados que estavam com ele, chamam ele de pai e diz: pai, olha, ele te pediu só para mergulhar, mergulha. Os soldados estão falando a mesma coisa que o profeta falou. E Deus está dizendo assim: meu irmão, a gente precisa rodear a gente de pessoas que estão falando o que os céus estão falando. Qual a voz você tem ouvido, cara, para tomar as tuas decisões? Aquele homem ia embora, leproso, doente, ia morrer com aquela enfermidade, se ele não ouvisse a voz certa na vida dele. E ele diz: vai lá, e faz o quê? Mergulha 7 vezes. 7 vezes, mas esse rio está cheio de barro. Esse rio, olha a água barrenta desse rio. Mergulhar 7 vezes. Por que 7 vezes? Porque 7 são os números, são os dias da semana. Sabe o que ele estava dizendo? Mergulha na segunda, não melhorou ainda, mergulha na terça. Não melhorou ainda, mergulha na quarta. Não melhorou ainda, mergulha na quinta. Não melhorou ainda, mergulha na sexta. Não melhorou ainda, mergulha no sábado, mergulha no domingo. Ele está dizendo assim, meu irmão, toda vez que ele mergulhava, levantei, aí tá bom, não, mergulha mais um dia, e vai. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você, meu irmão? A gente não pode só mergulhar na sexta, a gente precisa mergulhar no sábado, no domingo, na segunda dentro de casa, lá no trabalho, em todo lugar, mergulha. Obedece a voz de Deus na tua vida. Eu sei que tem gente que está aqui hoje que, quem sabe, não está conseguindo ouvir a voz de Deus, porque você se rodeou de tantas pessoas e você bloqueou o espírito de conselho da tua vida, daquela palavra de conselho que o teu pai deu, que tua mãe deu, que tua avó deu, aquela mulher de Deus, aquele homem de Deus que já falou com você 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, e você diz: não, minha mãe não sabe de nada, meu pai não sabe de nada, aquele velho não sabe de nada, aquela pessoa não sabe de nada, eu sei o que eu estou fazendo. E Deus está aqui nessa noite relembrando você: ei, não bloqueie o espírito de conselho na tua vida. Obedece aquelas pessoas que estão falando o que os céus estão falando para você. Ele não queria mergulhar no rio. Por quê? Porque o rio era um rio barrento, a água estava suja, cheia de barro. Mas deixa eu dizer algo para você: o dia que ele ouviu a voz da menina, ouviu a voz do profeta, ouviu a voz dos soldados, todo mundo alinhado com o céu, o dia que ele ouviu e mergulhou no rio barrento, quando ele levantou a 7ª vez, ele disse: eu estou curado. Aí sabe o que ele faz? Ele pegou um monte de ouro, de prata, levou para o profeta e disse assim: olha, eu vou te dar esse presente. Eliseu disse: não, eu não faço isso por dinheiro, eu não quero o teu presente. Aí ele falou: então tá bom, já que você não quer, então eu vou te pedir algo. E ele diz: o quê? Eu vou te pedir que você deixe eu levar para casa 2 cestos de terra de Israel. E eu pensei: bonito, você não quis mergulhar no rio porque era um rio barrento, cheio de barro. Mas depois que ele tem um encontro com Deus, meu irmão, ele quer levar o barro para a casa dele. Ele não queria entrar no rio porque ele não estava ouvindo a voz de Deus.
A partir do momento que ele entra dentro do rio, aquele rio barrento, que ele mergulha naquele rio cheio de barro, aí ele viu, ele foi transformado. Quando ele foi transformado, ele falou: meu Deus, eu tenho que levar esse barro para onde eu for, eu preciso levar esse barro para onde eu for. Sabe por quê? Porque naquele tempo havia um conceito que se entendia o seguinte, que Deus era um Deus local, ou seja, Deus era o Deus de Israel, então Deus só era Deus em Israel. As pessoas pagãs entendiam dessa forma. É por isso que ele pede para levar um pouco de terra, porque ele servia a um outro Deus. Aí ele disse assim: deixa eu levar um pouco de terra. Sabe por quê? Por quê? Porque toda vez que eu for entrar dentro do templo do meu Senhor, que ele era comandante do exército de um rei, então quando o rei entrava dentro do templo dele, ele tinha que entrar dentro do templo também, ajoelhar. Mas aí ele leva aquele pouquinho de terra para ele poder ajoelhar em cima daquele barro, daquela terra, e dizer assim: Sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje? O dia que você experimentar um pouquinho desse Deus, o dia que você aprender a ouvir a voz desse Deus, o dia que você aprender a ouvir essa voz e obedecer a esse Deus, Ele está dizendo o seguinte: ei, hoje Ele precisava, olha o que Ele está me ensinando aqui nessa noite. E eu termino aqui. Ele está me ensinando o seguinte: Ele está me ensinando que tem momentos da nossa vida que a gente vai ouvir Deus através de outras pessoas. Mas a partir do momento que você tem um encontro com Deus, que você encontra Ele pessoalmente, sabe o que você vai fazer? Você não vai mais só ouvir Deus por outras pessoas, você vai levar essa voz com você para onde você for. Ele estava indo no templo do Deus dele, mas ele estava ouvindo a voz de Deus. Ele podia estar em qualquer lugar, em meio a uma batalha, mas ele agora aprendeu a ouvir a voz de Deus. Fica de pé comigo. Qual a voz que você tem ouvido na tua vida? É a voz das tuas emoções? É a voz da tua vontade? É a voz do teu passado? Sabe o que Deus quer nessa noite? Deus quer que nós vamos para casa hoje ouvindo a voz dEle. E quanto mais perto a gente chega dEle, mais a gente consegue escutar, mais a gente consegue discernir e mais a gente consegue entender. Eu queria que você fechasse os seus olhos aonde você estiver. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje é que Deus quer calar todas as vozes que estão ao nosso redor. Tem gente que está aqui hoje, está escutando muitas vozes, tem muito barulho, você não está conseguindo ouvir a voz de Deus. A voz das tuas emoções estão mais forte, estão mais alta do que a voz de Deus na sua vida. Hoje Deus quer que a gente cale essas vozes. Sabe, eu gosto de Davi, porque a Bíblia diz que Davi olhava para ele mesmo e ele dizia: por que te abates, ó minha alma, dentro de mim? Te aquieta. Ele estava dizendo: alma, vontade, se acalma, cala a boca, porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Gente que está no meio de um momento muito decisivo da vida, precisa tomar uma decisão importante na vida, mas tem muitas vozes dentro de você, tem muitas vozes falando, tem muitas vozes gritando dentro de você. Como discernir a voz de Deus? Como entender a voz de Deus em meio a tanto barulho? Aquele homem, em meio a um orgulho, ele poderia dizer: eu sou alguém importante, eu sou alguém famoso, eu não preciso ouvir ninguém, eu já tenho meu dinheiro, eu já tenho minhas coisas, eu não preciso ouvir ninguém. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu quero alinhar os teus ouvidos hoje.
quero alinhar os teus ouvidos hoje. Eu queria fazer uma oração. Eu tenho 5 minutos. Você me permite fazer uma oração por você? Será que você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente nessa noite? Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Todos vocês que estão aí, será que você pode vir aqui na frente? Rapidinho, rapidinho, eu quero orar com você. Vozes que estão gritando dentro de você, vozes que estão falando tão alto dentro de você, que você não consegue ouvir a voz de Deus. Eu lembro de um dia que o Marcos chegou lá em casa, e ele chegou lá em casa com o novo fone de ouvido da Apple, e ele falou: Bel, coloca esse fone, deixa eu te mostrar uma coisa. E eu coloquei o fone de ouvido, e eu estava ouvindo, continuava ouvindo todo mundo ao meu redor. De repente ele apertou um botão e cancelou todo o barulho que estava ao meu redor. E sabe, quando Deus estava me dando essa mensagem, Ele falou no meu coração: é isso que eu quero fazer na vida de alguns. Eu quero cancelar o barulho do lado de fora, para que você possa ouvir Ele do lado de dentro. Tem muita confusão na tua vida, tem muitas pessoas falando na tua vida, tem muitas vozes gritando dentro de você. Deus hoje está te chamando para um lugar de volta no secreto, para que você possa ouvir a voz dele na tua vida, e não essa voz da rejeição, e não essa voz do abuso, e não essa voz do divórcio, e não essa voz que está gritando dentro de você, das tuas vontades, das tuas emoções. É por isso que você não consegue ser constante, porque todo mundo que é movido por emoções, todo mundo que é movido por sentimentos, não consegue ser constante, porque um dia você quer, um dia você não quer, porque tem tanta coisa, um dia você não sabe o que faz, vai para um lado, não, eu quero isso, eu quero aquilo, um dia você quer, um dia você não quer. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: hoje eu quero te trazer para perto de mim. Tem muito barulho ao teu redor, muito barulho. Feche os seus olhos aí. Enquanto a Joyce canta aquele hino mais uma vez. Esse hino falou muito ao meu coração durante essa semana. De muitas vozes na nossa mente, no nosso coração. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Espírito Santo. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Aleluias. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando a fraqueza vem. Que seguro sou, sem paz eu me senti. E quando estou só, mas eu pertenço em ti. Hoje Ele quer calar todas as vozes na tua vida. Quer te levar de novo para o lugar secreto, para te dizer quem você realmente é, para falar contigo,
Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que fala com a gente. Eu sei que hoje você está dizendo, mas eu não consigo ouvir a voz dele. E Deus está dizendo, deixa eu acalmar a tempestade do lado de dentro. Deixa eu cancelar todo o barulho do lado de fora. Deixa ele cancelar todas as vozes do lado de fora, todo barulho, toda mentira, todo grito, porque o diabo é esperto, é isso que ele está fazendo. Ele está criando barulhos, ruídos ao teu redor, para que você não ouça a voz do teu pastor. E a minha Bíblia diz que nós que somos ovelhas dele, conhecemos a voz do nosso pastor. É isso que ele está falando comigo e com você nessa noite. Deixa eu cancelar todo o barulho do lado de fora, para que você possa ouvir a minha voz, para que você possa ouvir a minha direção. Porque deixa eu te dizer, o teu futuro é determinado pela voz que você ouve. E hoje ele te trouxe aqui para alinhar os teus ouvidos e dizer: filho, ele está cancelando todo o barulho hoje, todo o ruído da tua vida. Ele está cancelando todo o ruído. Vocês entraram aqui, o que muda a tua vida é a voz que você ouve. É a voz que você ouve. E Deus tem colocado, e eu sinto profeticamente no meu coração de falar isso para alguém aqui. Deus tem colocado, Deus tem falado com você. Deus tem colocado pessoas ao teu lado para liberar palavras do céu sobre a tua vida. Mas muitas das vezes você está com tanto barulho dentro de você, tanto barulho na tua vida, que você não está conseguindo entender. E deixa eu te dizer, meu irmão, toda vez que você não entende a voz de Deus, você vai tomar a decisão errada. E o que tem de gente que está quebrando a cara? Eu sou profeta de Deus para alguém aqui nessa noite. Deus está dizendo para alguém aqui: você está a ponto de jogar tudo para o alto. Tudo que Deus fez na tua vida, tudo que Deus está fazendo na tua vida. Porque Deus está falando com você, Deus está usando pessoas para falar com você, mas a voz do teu orgulho, da tua vontade está falando tão alto que você não quer ouvir a voz de Deus e obedecer a voz dele. E Deus te trouxe aqui nessa noite como um alerta para a tua vida. Como um alerta para a tua vida. Vai dizer para você: volta para o lugar secreto, deixa eu liberar. Deixa eu liberar uma palavra sobre você que vai dar direção na tua vida. Ah, Espírito Santo. Leva-me mais fundo, quero ir mais perto. Ele está fazendo, Ele está liberando um som, uma palavra. Deixa eu te dizer. Espírito Santo, Espírito Santo. Samuel, vamos? Nós vamos orar. Onde eu te encontro, no lugar secreto. Toda confusão na tua mente, hoje Deus vai calar algumas vozes aqui na tua mente.
Sim. Sim. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória. Espírito Santo. Espírito Santo. Tua majestade real. Tua voz ecoa em meu ser. Toda confusão, Pai, nós declaramos agora toda a voz não é de Deus na vida dela, Pai. Aquieta, Pai. Aquieta essas vozes, Pai. Aquieta essas vozes. Todo ruído, Pai, tudo aquilo que está atrapalhando, toda voz que não vem de ti, Pai, está falando mais alto, está fazendo barulho, está ruindo, Pai, na vida dela, impedindo ela de ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, Pai. Ele está cancelando todo ruído, todo barulho ao teu redor. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a sua glória quero. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Yes! Tua voz ecoa em meu ser. A vida de Naamã foi mudada quando a voz entrou pro lado de dentro, quando ele teve capacidade de ouvir e obedecer aquela palavra que ele recebeu. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Yes! Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a sua glória. Cancela toda voz hoje, Pai. Todo barulho, todo ruído, todo barulho dos desejos, todo grito das emoções, todo ruído ao nosso redor, Pai. Cancela hoje. Ah, Pai, alinha os nossos ouvidos. Deixa a gente ouvir a tua voz. Ah, Deus. Eu quero mais. Deixa a gente ouvir a tua voz hoje. Eu declaro em nome de Jesus todo espírito de confusão na mente, Pai. Em nome de Jesus, todo espírito de mentira, tudo aquilo, Pai, que tem se levantado nas nossas vidas para atrapalhar e para confundir a tua voz na nossa vida. Eu declaro, Pai querido, em nome de Jesus, clareza de entendimento, clareza para ouvir a tua voz. Eu declaro em nome de Jesus que os nossos ouvidos espirituais vão ser agora, Pai querido, abertos para que nós possamos ouvir. Ouvir.
Yes, queremos ouvir. Queremos ouvir. Queremos te ouvir. Sim, queremos te ouvir, Deus. Fala que o teu servo ouve. Queremos te ouvir. Queremos te ouvir. Todo barulho do medo, todo barulho da depressão, todo barulho da confusão mental, todo barulho da rejeição, todo barulho, ó Pai querido, agora que vem na nossa vida para bloquear, está sendo desfeito hoje. Fala comigo. Fala comigo. Levante a sua mão aonde você estiver, levante a sua mão. Eu quero liberar para você nessa noite, que de hoje em diante, você vai levar para casa essa voz, você vai levar para casa essa voz. Queremos ouvir tua voz. Nós vamos levar. Yes, yes. Eu vou levar essa voz, eu vou levar essa voz pro meu trabalho, pra minha casa, pra minha família, pro meu ministério. Eu vou levar essa voz, eu vou levar a voz. Sim, eu vou levar essa voz. Fala, 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 fala. Fala, fala comigo. Fala comigo. Eu declaro que nós vamos ser o intérprete do céu para essa geração. Eu declaro que nós vamos ser intérpretes do céu para essa geração. A gente vai ouvir o que os céus estão falando. A gente vai ser como essa menina. Já viu que essa menina, Samuel, essa menina vai para a casa de Naamã e ela foi levada como escrava. Ela perdeu os pais, a vida dela tornou uma bagunça. Eu imagino ela na casa de Naamã e tendo que liberar uma palavra de cura para aquele homem. Porque deixa eu dizer algo para você, muitas das vezes aquilo que Deus não vai fazer em nós, Ele vai fazer através de nós. Você muitas das vezes doente vai ter que orar para Deus curar alguém. Meu irmão, muitas das vezes eu que não tenho um documento, vou ter que orar e Deus vai liberar documento para outra pessoa. Porque a palavra é maior do que você, cara. A palavra é maior do que eu, a palavra é maior do que você. A palavra é maior, a palavra é maior do que nós. Nós vamos ouvir o céu. Nós vamos ouvir os céus. Nós vamos ouvir os céus nessa geração. Nós vamos ouvir o céu. Yes. Ok, o Espírito de Deus está falando aqui nessa noite. Ele está dizendo o seguinte: a partir de hoje eu estou curando surdez espiritual de alguns aqui. Põe a mão nos teus ouvidos. Põe a mão nos teus ouvidos. Rápido. Põe a mão nos teus ouvidos. Põe a mão nos teus ouvidos. Ele não vai falar o que você quer, ele vai falar o que você precisa. Por isso eu declaro em nome de Jesus agora: toda surdez espiritual está sendo curado agora. Receba em nome de Jesus. 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 Seja curado. Receba. Toda surdez no mundo espiritual seja curado, seja liberto. Nós vamos voltar para a intimidade.
Pode falar que a gente vai ouvir. Ele está curando. Com os olhos fechados, se você está aqui nessa noite, está dizendo: Pastor Bel, eu já estou afastado tem muito tempo, não consigo ouvir mais Ele. E se você está aqui hoje, está querendo voltar a ouvir Ele, para que as tuas decisões sejam mais certas, eu queria que você repetisse comigo, com os olhos fechados, baixinho, dissesse: Senhor Jesus, só você e Ele, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, e a partir de hoje eu quero viver uma vida de intimidade. Há uma unção profética sobre esse lugar nessa noite. Deus está destravando ouvidos nessa noite. Deus está desbloqueando ouvidos nessa noite. Ah, meu irmão, hoje você está igual Naamã. Vai pegar um pouquinho de terra, e vai levar com você assim, sabe? Porque aonde eu for, aonde eu pisar, aonde eu entrar, eu quero levar essa voz comigo. Eu vou ter sensibilidade, discernimento para entender quando é Deus falando, quando é o inimigo falando, quando é a minha vontade falando, quando é a minha mente falando. Eu vou ouvir tanto essa voz que quando Ele falar eu já sei quem que é, eu já sei quem está falando. Espírito Santo, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor coloca pessoas na nossa vida que são pessoas que falam o que os céus estão falando, Pai. Sim, sim. Espírito Santo de Deus. Colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha colocado no mais alto lugar. Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigado. Não tem como o Senhor fazer uma atualização na nossa vida se o Senhor não nos ensinar a ouvir a tua voz. Não tem como, Pai. Por isso eu te peço em nome de Jesus, Pai, destrói todo barulho, destrói toda voz negativa. Deixa a gente ouvir o que o Senhor pensa a nosso respeito, porque é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Deixa a gente entender o que o Senhor quer que nós façamos. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti nessa noite e te agradeço. E te agradeço, Pai, pelas pessoas que entram na nossa vida, que tem uma palavra de Deus para liberar sobre nós. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é fiel. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para terminar, Samuel, vamos lá.
nunca. Levante a sua mão onde você está. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz.